Boa noite, gente, tudo bom? Começa mais um podcast aqui com a gente. A gente está aqui com a equipe, podem se apresentar. Oi, gente. Bom, nós somos a Mega Harp, equipe 9085. Nós somos de São Paulo. Indaiatuba, no interior. E hoje quem vai estar aqui acompanhando sou eu, a Bianca. E eu, Henrique. Ah, entendi. Bora se apresentar, né? Eu sou o Matheus, né? E o seu? Eu sou Maíra e eu sou do marketing. Eu também sou do marketing. Bom, vocês já conhecem, né, como funciona a dinâmica daqui? Mais ou menos, a gente conversou um pouquinho sobre. É meio que uma conversa mesmo, meio que só uma conversinha, assim, bate-papo normal. Bom, bora começar? Sobre a primeira pergunta que eu queria fazer para a equipe é falar um pouquinho sobre a equipe, como é o processo seletivo de vocês para entrar. Bom, a gente até o momento passou por 2 processos, porque a equipe foi criada em setembro, né? Isso, dia 5 de setembro. Então, passamos por 2 processos seletivos nesse tempo e pós-temporada a gente vai se preparar para um terceiro, já voltado para os alunos que estão se formando esse ano, né? Então, vamos voltar com a equipe ano que vem. Mas a gente teve o processo seletivo inicial, onde a gente teve que preencher formulários que mostravam a aptidão do aluno em cada área, então o nível do inglês, o que já tinha estudado, basicamente o currículo do aluno. E depois tivemos apresentações para analisar a oratória de cada estudante. E aí, a partir disso, após essa seletiva, nós passamos por uma etapa de treinamento em todas as áreas. Então, a gente teve treinamento voltado para eletrônica, voltado para mecânica, voltado para marketing, tudo bem integrado, todo mundo participava junto. E aí, cada um foi escolhendo as suas áreas de atuação, e da nossa equipe são 18 membros ao total hoje. Mas só 10 podem viajar para o campeonato. É uma regra da escola, né? Então, a gente fez essa separação de quem estava mais apto para participar do campeonato. Foi em outubro, novembro? Final de outubro, início de novembro. Sim. Então, aí começou a separar um pouquinho mais as áreas, em que cada um deveria focar e tal. E aí, depois a gente realizou um novo processo seletivo voltado para as áreas não técnicas. E aí era uma apresentação voltada para a oratória, onde os alunos tinham que criar do zero a apresentação deles. E aí a gente analisava a habilidade que eles tinham com manipulação digital, a capacidade que eles tinham para apresentar, e durante a apresentação eles apresentavam o currículo deles, né? Então, as dinâmicas mudam conforme a necessidade. Se às vezes a gente quer uma pessoa que está aprendendo do zero programação, ou se a gente quer alguém que já teve uma experiência, vai alterando-se um pouco. Sim, acho que tudo é isso. É bem interessante sempre perguntar essa questão do processo seletivo, porque de cada equipe vai mudando um pouquinho diferente. Falando diretamente do nosso processo seletivo, a gente teve que passar por um formulário para saber qual seria a prova que você realizaria. E, no caso, a gente fez uma prova. E as pessoas que passaram nessa prova acabavam indo para a entrevista, que seria com o técnico. O nosso próprio técnico fez a nossa entrevista junto com alguns mentores da área. Então, depois dessa entrevista, a gente foi capacitado e fizemos algumas dinâmicas referentes para saber sobre o entrosamento de equipe, logo no começo da temporada mesmo. Então, foi algo bem diferente de vocês, mas foi um processo seletivo muito interessante. Quer falar? Só fala aqui uma coisa sobre a equipe de vocês, tipo, de onde vem o nome Mega Harp? Então, primeiro de tudo, a gente queria definir um animal para representar a nossa equipe e um animal que fosse brasileiro. Então, a gente escolheu a arpia brasileira, né, o gavião real, que ele é um animal que representa muita força, já que ele é o principal já que ele é a maior arpina da América Latina, e justamente para ela ser brasileira. E pesquisando mais sobre a arpia, porque a gente achou um animal muito interessante, a gente achou também que ela é o espírito guia para muitas tribos indígenas. Então a gente quer ser o guia da tecnologia do Brasil para o mundo.
Então a gente se baseou nisso e a gente acabou escolhendo o inglês, mesmo que tenha sido algo um tanto contraditório, né? Porque nós queremos mostrar que nós somos brasileiros, queremos levar essa questão da cultura latina. Esse ano a gente vai competir nos Estados Unidos, somos uma das poucas equipes brasileiras competindo lá. Então pra gente é muito importante levar essa identidade. E aí a gente escolheu o nome em inglês, que ficou meio tipo, por que em inglês? Mas foi muito para que as outras equipes pudessem identificar. A gente conversa com outras equipes que a gente fica tipo, nossa, e se eu falar o nome do português aí fica errado, sabe? E aí a gente falou, vamos colocar em inglês, vamos manter quem a gente é na nossa identidade, vamos mostrar a arpia, né? A gente tem um monte de coisa voltada pro animal, mas vamos manter em inglês, vamos deixar que cada um possa falar de uma maneira mais simples, ao invés de colocar as palavras taque bem forte aqui para falar. Então optamos por ficar mega hard. Sim, justamente para incluir todo mundo. Uma das estratégias que a gente também usa quando são reuniões, Que massa! nas reuniões, quando a gente vai para uma reunião internacional, por exemplo, meu nome é Henrique, então é muito difícil para eles falarem Henrique. Tem a Beatriz também da nossa equipe. Então a gente faz uma variação. Eu falo que eu sou o Henry, então fica muito mais fácil para as equipes falarem. A gente está sempre incluindo assim para todo mundo não ter essa dificuldade. É uma preocupação no sentido de, às vezes a gente está numa reunião e as pessoas desviam a pergunta com medo de não saber falar. Quando é reunião em inglês a gente também faz isso. Às vezes a gente fala, pô, mas e se eu não souber explicar isso? Então, tentar facilitar, mesmo que às vezes é difícil pra gente ser chamado de uma maneira diferente, acaba melhorando a comunicação, né? Ai, que massa, mano. É porque, tipo, a gente vê pelo nome e não acha que tipo, tem uma história marcante por trás desse tipo. Se tem, não é uma coisa tão assim. Até a nossa mesmo, tipo, antigamente, né, tinha equipe daqui, mas eu não achava, tipo, Potibot, que é isso, esse nome? Aí, tipo, depois que eu entrei na equipe, tudo assim, se encaixava tudo assim, tava entranhado. Tudo tem o seu próprio encaixe. O nosso nome da nossa equipe veio de uma das tribos indígenas. Eu achei isso parecido com o de vocês, porque vocês acabaram falando sobre isso e achei legal essa parte. Veio uma das tribos indígenas e a gente escolheu justamente para ter uma representatividade do nosso estado. Como somos a primeira equipe do Rio Grande do Norte, de FRC, então a gente queria levar isso para o resto do Brasil. Então, por isso que a gente trouxe uma representatividade da nossa tribo indígena que tem aqui. Sobre uma pergunta. Pode falar. Que é muito interessante como a gente buscando mostrar a questão do brasileiro, porque muita gente no exterior tem essa visão de que a gente vive na mata e que a gente convive com onça. Então é muito importante a nossa própria logo, ela mescla, né, os elementos da tecnologia com os elementos do animal, justamente para mostrar que a gente sim tem nossa ancestralidade, tem toda a parte que sim a gente é brasileiro, mas também tem a parte que a gente se adaptou à tecnologia. Sim. Ai, gostei. Vai fazer outra já? Jim, eu queria perguntar, que eu tô com dúvida, como é a organização da equipe, em questão de áreas? A nossa equipe tem a área de marketing, de projeto social, tem a área de programação e eletrônica e tem a área de mecânica. E aí nós temos o Business Plan. O Business Plan, ele é a parte de toda a equipe, porque ele leva muita integração do time. A gente não pode deixar a pessoa responsável pelo financeiro comprar uma peça se ela nem sabe que peça é essa. Então, essa parte que cuida do financeiro, cuida muito de integração e tem membros responsáveis que organizam, mas não tem uma pessoa que é focada unicamente no business plan. Então, tem alguém da mecânica que atua no business, tem alguém da eletrônica que atua no business, mas todos com uma função secundária, né? Igual o Safety Captain. Ele é Safety Captain, mas ele também atua em uma área à parte. É como a gente divide o time. Atualmente, a área com mais membros é a mecânica e o marketing, mas isso vai variando muito de tempos em tempos, né? Ano passado se formaram algumas pessoas, esse ano se formam outras, e isso vai alterando a quantidade de cada membro. Entendi. A nossa equipe também meio que se divide meio que assim.
Nossa equipe tem a parte do marketing, né, que trabalha mais com o Instagram, as nossas redes sociais, nossos vídeos, tudo isso, até nossas podtrips, por exemplo, a nossa podcast é o marketing que faz. Mas o robô mesmo, o robô a gente meio que deixa, né, os robôs. E a gente tem essa meio que divisão também nos locais, tipo, a gente do marketing meio que fica aqui na nossa escola. E o povo do robô fica no CT Gás, onde tem um laboratório e tal. Não que tenha, mas eles ficam lá, né, pra trabalhar melhor. E dentro... A gente começou desse jeito. Pode falar. Desculpa. Não. Não, eu só queria complementar dizendo que dentro das áreas de robô e marketing, acaba tendo as subdivisões, como sempre. Por exemplo, na área de marketing sempre tem marketing, outreach, business e por assim vai. Assim como no robô tem a área de mecânica, CAD, elétrica, entre várias coisas. No começo da equipe, a gente tinha essa organização de a parte mais técnica ficar no Senai e a parte não técnica lá no SES, né? Marketing e projeto social. Só que os nossos SES nacionais são muito separados. Um é bem perto do centro da cidade e o outro é numa fazenda, literalmente. Então, é difícil a gente vir até o Senai. Às vezes a internet não tá pegando, tem um monte de problemas. Então a gente falou, não dá pra gente treinar separado na Build Season. E aí foi por isso que a gente começou a treinar todos juntos no Senai. Mas no começo a gente tinha essa separação que acabou não ajudando tanto nesse quesito de integração da equipe. Então, hoje os membros do marketing às vezes vão lá, né, olhar o robô, aprender mais do robô, porque não é porque você é do marketing que você nunca vai encostar em nada da área técnica. Então facilita essa integração. E tem escola que o SED Senai é um do lado do outro. Você atravessa a rua, você entrou. É no mesmo prédio. Agora um pouco mais longe, então dificulta muito a integração. E como é que é a relação de vocês, tipo, essa diferença entre o SES e o Senai? Tipo, as relações com vocês com os próprios membros da equipe? Então, quase todos os membros são SES e Senai. Alguns, pela idade, ainda não têm idade para entrar no Senai. E outros já se formaram e só fazem ensino técnico, né? Mas a integração da equipe sempre foi muito tranquila. Eu acho que rola mais aquele medo de integrar, de, meu Deus, e se eu for mexer na programação e eu fizer alguma coisa errada? Das pessoas que não conhecem, do que, de fato, algum problema, algum conflito entre o SES e o Senai. A gente, felizmente, nunca teve nenhum conflito desse tipo. A gente sabe que algumas equipes eles relatam que tiveram que lidar com isso, que tiveram que buscar soluções sobre esses temas. Entendi. Acho que a questão, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas a questão do entrosamento também das áreas é algo importante. Então, como a gente tem essa distinção do SESI e o CT Gás, que é o nosso outro laboratório onde fica o robô, então basicamente a gente tem que se deslocar até lá para até manter o entrosamento. Eu não sei de vocês, se vocês tiverem esse problema inicial. Então, como a Bianca comentou, justamente no começo, a gente está muito separado, o pessoal das áreas técnicas não viu o que a área não técnica estava fazendo e a área não técnica não via o que a técnica estava fazendo, então era muito confuso. Às vezes a gente chegava e ia falar tudo que a gente estava fazendo e a outra equipe falava, nossa, mas vocês conseguiram fazer tudo isso? E então, assim, era uma interação no começo que era bem difícil. Tinha uma dificuldade bem grande. Mas agora, assim, a gente está muito entrosado. Eu acho que é o auge da equipe, assim. Tá todo mundo falando muito bem. A gente está estudando bastante do robô ultimamente, a gente do marketing. Então, assim, eu acho que a nossa equipe nunca teve tão bem, assim. Ai, gostei. O mesmo está acontecendo com a gente, porque agora é o momento de se juntar para organizar os detalhes. Então, é necessário estar fazendo esse entrosamento, principalmente agora. Então, a equipe está conversando muito bem entre si e é interessante. Ele foi para Brasília? Uma pergunta, vocês vão para a temporada em Brasília? Semana que Vamos. vem.
Sim. Inclusive, por isso que deu uma atrasada, porque tá uma loucura pra gente se organizar. Até entra uma coisa de que as formas de cansaço, elas mudam muito, né? A Nem gente me fale. percebe, às vezes, o pessoal cansado de carregar o robô, e aí o outro cansado, mas, pô, ele passou o dia inteiro sentado, passou o dia inteiro escrevendo. Então, é uma coisa caótica, mas a equipe vem se unindo cada vez mais, né? Vem entendendo um ao outro, porque é meio difícil. A gente tem 18 alunos, né? É muito difícil você jogar 18 pessoas, cada um com um background completamente diferente, e exigir que eles se deem super bem desde o começo. Cada um não entende o processo do outro. Hoje, eu acho que a gente já lida muito melhor. Nunca passamos por conflitos sérios, mas às vezes tem uma dificuldade de comunicação, né? E hoje a gente tá muito melhor nesse sentido. Sim, às vezes até uma brincadeirinha, às vezes a gente acaba levando pro pessoal, voltando um pouco naquela brincadeira. Justamente quando a gente estava separado, era muito difícil ter esse entrosamento, né? Então acho que agora realmente a gente está super bem. Sobre a temporada em Brasília, eu queria muito saber como é que tá a organização por causa desse cenário super rápido, dessa temporada super pequena, um tempo. Então eu queria saber como tá a forma de organização de vocês, o que é que vocês usam. Então, organização no sentido de, tipo, de integração das áreas, a No gente geral. usa plataformas digitais pra, então, assim, de noite, quando a gente não treina muitas vezes de noite, é quando cada um vai sendo no seu computador, faz o registro do que fez no dia para as equipes poderem trocar informações. Sim. Porque a gente faz atividades fora da nossa cidade. E aí, às vezes, a pessoa passou o dia inteiro fora da cidade, ninguém sabe onde ela estava, ela não sabe onde ninguém estava. Se alguém saiu para comprar um material, ela não sabe que existiu essa necessidade. Então, a gente usa muito Notion para se integrar. Até mesmo para organizar, porque como dentro disso a gente tem eventos para fora e também tem data, por exemplo, para entregar o robô, para fazer a caixa do robô. Então a gente usa o Notion justamente para isso, para a gente ter um controle melhor da nossa organização. A gente também usa um pouco do método Kanban, que a gente tem na Vidraça aqui na frente. São vários post-its que a gente coloca, o que a gente tem que fazer, o que a gente está fazendo e o que a gente já fez. Então fica muito mais fácil para a gente organizar e até mesmo visualizar o que o outro está fazendo. Então, assim, eu vou lá no meu Kanban e eu vou colocar que eu estou fazendo o Memory Book, por exemplo. Daí eu vou ver lá que a Bianca ela tá tendo responsabilidade dos banners, não que ela tá à toa mexendo no computador. Então acho que é uma integração muito boa na organização. Fazer uma perguntinha aqui. Em questão do patrocínio, vocês também estão tendo dificuldades para conseguir? É bem difícil buscar patrocinadores, principalmente no primeiro ano de competição. Então a gente vê umas equipes chegando falando, pô, mas o meu robô faz isso, isso e isso. E a gente nem tinha robô. Então é um pouco complicado. Mas a gente criou planos de parceria que a gente oferece, principalmente com nossos projetos sociais. Foi a nossa estratégia. Já que a gente não podia vender um robô que não existia, agora, né, após a competição, vamos poder mostrar nossos resultados. Mas os resultados que a gente já tinha concreto são dias de eventos, materiais que criamos, coisas digitais. Então, a gente usou muito isso, essa proposta pelos patrocinadores. Sim, logo na primeira semana a gente já foi vendo assim, definindo nossas visões e valores de missão, para a gente conseguir ver as empresas que estavam alinhadas com os nossos valores também. Então, assim, acho que deu os 2 primeiros meses a gente já disparou para todas as empresas que a gente teve interesse, né? A gente falou, pô, eles compactam com a mesma coisa que a gente. Então a gente já disparou. Inclusive, teve algumas que falaram, quando vocês tiverem resultados, vocês tragam pra gente. Sim. Então, assim, a gente teve que esperar. Quem sabe na próxima season, né? Mas acho que foi questão de patrocínio, foi isso mesmo. Acho que a gente teve essa mesma dificuldade. A gente acabou, como a equipe é uma equipe que já está na terceira geração, somos a terceira geração da Pushbot e somos basicamente novatos, até o marketing. Só tem duas equipes que já são da equipe da season passada. Então acaba que sendo complicado, porque era um contato diferente que a gente estava tendo nesse momento. Então a gente teve muita dificuldade inicialmente
E foi uma bagunça, várias pessoas entrando em contato com empresas, essas coisas, então foi um caos. E eu sempre falo isso, tipo, as empresas geralmente não conhecem esse mundo da robótica e pensam que, tipo, patrocinar um robô, uma equipe, não vai valer a pena. E isso meio que me pega de tipo, caramba, porque eles não sabem o que, que a gente passa, eles não sabem o que é a robótica em si. Eles pensam mais que a robótica é só uma atividade assim, só uma atividade recreativa. E não pensa que tipo, tem que fazer patrocínio, tem que fazer caderno, tem que montar o robô, tudo isso só em uma temporada, enfim. Inclusive pra gente, em relação aos patrocínios, quando a gente ia mandar, como eu falei, eles queriam muito resultado. Então, o suporte dos projetos sociais foi muito importante pra gente, que é uma frente que a gente atua com bastante força. Então, acho que isso realmente foi um ponto que a gente se apoiou bastante. E agora a gente está iniciando um projeto que a gente percebeu que a nossa dificuldade não é só nossa. Beleza, às vezes a gente consegue um patrocinador para um evento. E a gente quer continuar com eles, mas é difícil manter. E aí agora a gente está criando um projeto que é o convite para vocês participarem, que é um servidor no Discord, que é exatamente para vocês conversarem, buscarem apoio. E às vezes o que um time. A gente até conversou com a Megazord, que é de São Paulo também. Conversando com eles, aí a gente falou, estamos precisando de apoiadores nessa questão. E eles falaram, olha, a gente teve esse apoiador e ele. Os serviços dele não condiziam mais com o projeto que a gente estava empenhando, mas a gente pode ajudar vocês a entrar em contato. Então é uma experiência super legal que a gente acaba tendo para essas equipes, para conversarem, trocar experiência, mostrar, olha, eu fiz isso, deu certo, eu fiz isso, deu errado. Crescer a comunidade mesmo. Sim, porque a gente vê muito essa dificuldade da First no Brasil. Porque a gente que está dentro da First, a gente vê que é uma comunidade incrível, que abre muitas portas pra gente. Mas no Brasil, cerca de 0,04% das escolas têm acesso a FRC. Então, assim, é muito pouco. A gente tem que ter essa noção de espalhar. Então, com a sustentabilidade das equipes, a gente consegue fazer com que a First cresça e seja mais acessível para todo mundo. Sobre a questão da First nas escolas, até entrei em contato em conexão com o nosso projeto atual, que é a POTRIP, que a gente acaba indo levar a First em escolas públicas, em zonas rurais e até em outros cantos que não têm acesso à robótica. Esse ano a gente incrementou o lar de idosos, porque a gente sabe que idosos é uma das áreas que não tem acesso à tecnologia, então foi algo que a gente tentou criar e tentou fazer essa conexão com eles. E um adendo assim bem legal sobre a nossa tentativa de patrocínio, sempre que a gente liga com uma empresa X e tipo, a gente não pode patrocinar, a gente meio que fala assim, a gente pode pelo menos visitar a empresa para, tipo, porque o nosso robô é um robô meio que porta industrial. Então, a gente meio que conhece também lá, a gente também espalha os nossos conhecimentos da robótica e a gente ainda aprende também. Sim. A gente usa também muito da oportunidade para treinar nossa fala, porque o Senai recebe muitas visitas, porque às vezes vem uma equipe aqui fazer treino de segurança e é de uma empresa. Então, assim, eles fazem a visitação no Senai, a gente chama eles e apresenta justamente para eles entenderem o que é e, quem sabe, num dia ser um futuro patrocinador. E acaba sendo desafiador, né, pra gente, porque às vezes as empresas de tal dia, iremos até o Senai. E aí ninguém sabe a data exata. De repente eles chegam aqui. Então é um desafio bem legal que a gente implementou para o time, de estar sempre preparado a todo momento e pronto para receber bem todo mundo que vem aqui e ser desafiado. Porque quando chega uma pessoa que não sabe o que é robótica, é fácil impressioná-la. Agora, quando chega um engenheiro que trabalha 10 anos na área te perguntando sobre o porquê você escolheu do seu robô, você tem que estar preparado. É uma questão aqui que eu queria saber. Na equipe de vocês também tem mentores? Tipo, esses competidores da temporada passada que realmente ajudam vocês? Que ajudam vocês, quer dizer?
Sim. A gente tem mentores que participavam da FLL. Então, nossos mentores, tem 2 que eram olímpicos, né? Atuavam nas Olimpíadas Brasileiras, na área de engenharia, e tem outros 2 que participaram da FLL. Nenhum conhecia muito da FRC, então acaba sendo uma experiência nova para todos, né? Eles estavam começando a se familiarizar com a FRC ali a partir de 2021, então já tinham uma experiência, mas nada tão amplo. São 4, né, mentores que compõem o time, mas a gente também tem muitos outros professores que nos apoiam. Então, às vezes, na parte mecânica, precisa de um apoio, precisa de mais professores para se dividir entre as áreas. Então, a gente conta com vários professores voluntários que já têm experiência e vêm aqui fazer um workshop, por exemplo. Sim, os nossos mentores, eles, inclusive, antes da nossa equipe ser formada, teve a oficina no Rio de Janeiro. E eles estavam lá, porque eles sabiam que ia ter uma equipe de FRC. Então foi muito bom porque eles conseguiram dar uma estudada de como que era a ambientação, como que era a estrutura inteira do campeonato em si. Então acho que teve esse apoio bem grande que o César proporcionou pra gente. Bom, o nosso também, a gente compõe com 10 mentores e, tipo, todos eles divididos, tipo, alguns são do marketing e outros são do robô. Inclusive, a gente tá com um mentor aqui nesse exato momento. Quer falar? Oi, pessoal, boa tarde. Meu nome é Vinícius, eu sou mentor deles desde esse ano, porque eu entrei na equipe quando ela foi criada, em 2021, e me formei ano passado. Aí, como eu me formei, eu virei mentor deles. É uma honra estar conversando aqui com vocês. Eu tava aqui do lado, fazendo todos esses barulhos sem querer. Eu não queria atrapalhar a chamada. Sem problema, um prazer te conhecer. Como é que se diz? Vocês têm muito contato com mentores de vocês? Como é que é essa situação? Sim, a gente tem bastante contato. No momento a gente tem um mentor para cada área. Então é um mentor para projeto social, marketing, mecânica e elétrica. Mas eles estão sempre dando apoio pra gente, eles tentam sempre incluir os alunos, então assim, nosso próprio mentor do robô, ele falava que ele não ia tocar no robô, ele ia ajudar a fazer o robô. Então, sempre eles tentam incluir os alunos para eles fazerem, porque assim eles conseguem adquirir conhecimento. E a gente tem muito contato com os nossos mentores, porque eles são nosso apoio. Então, assim, tem um dia que tá difícil, a gente vai falar com os nossos mentores ou com a nossa capitã. Então, assim, às vezes é um problema interno, assim, tipo, não gostei do que tal pessoa falou. A gente vai com os mentores e, tipo assim, resolve na hora. Então, eles são quase nossos melhores amigos, né? E também acontece muito o problema do estresse, né? Agora, a beira, assim, de ir pro campeonato, às vezes a gente tá desesperado, precisa de alguém pra transparecer essa confiança, e eles são muito bons nessa frente de apoio pra equipe mesmo, pra além do que eles são formados. Então a gente tem um mentor que é formado em engenharia elétrica. Ele não vai só focar atuando nisso. Se existe necessidade, eles se desdobram da maneira que for necessário, entram em contato com quem pode ajudar. Tem muita essa proatividade de sempre estar ajudando os alunos em todos os âmbitos. Não é fácil estar aqui, a gente passa muito tempo aqui, às vezes atrasa outras coisas que está estudando e tal, e eles dão um total apoio no que a gente está fazendo, no que a gente está buscando para o time. Porque pra gente também é um ambiente, né? Nós somos mentores, né? Então, como a Bianca falou, é um ambiente realmente pode ser estressante às vezes, mas que eles fazem a gente ver que é uma baita oportunidade pra gente. Então, eu acho que eles apoiam bastante a gente nisso. Já virou uma grande família, bem dizer. Como é que se diz? Eu escutei por aqui que esse é o primeiro ano de competição de vocês, certo? Sim. Então, estão ansiosos para a temporada de Brasília? É um mix de nervosismo e ansiedade que você não tem ideia. O nosso robô foi embora hoje. Hoje? Encontraremos ele apenas em Brasília. Caramba. Então, nossa, foi uma despedida difícil. Ver ele entrando naquela caixa, empilhadeira levando, parece uma cena assim de filme. Bom, pensem pelo lado positivo. Tudo que vocês tinham que ser feito já fizeram. Agora o que vocês podem fazer é só na quinta-feira, que quando já quando é aberto o pitch, né, para organizar,
Agora é só quinta. Quinta, sexta, sábado, os dias que tem. Como é que se diz? Ano passado a gente foi pra competição no Rio de Janeiro. No caso, eles dois não. Aí eu fui. Foi a minha primeira competição presencial, porque em 2021 foi online, por causa da pandemia e tal. Ia ser em Brasília também, se eu não me engano. Caramba, foi muito, assim, assustador. Como você falou, um mix de emoções. Muita realização, ver que todo o trabalho que a gente tinha feito compensou no final, mas digo uma coisa pra vocês, é uma experiência incrível. Eu acho que talvez vocês nunca vão ter vivido ela, se vocês não participaram de outras modalidades da FURST. Mas, olha, é incrível e vale muito a pena. De verdade. Eu mesma era competidora de algumas modalidades olímpicas, questões digitais, e eu conhecia essa área de competição, conhecia alguns conceitos trabalhados, mas ver a experiência que a FURST traz é uma coisa que eu nunca tinha vivenciado. E aí os mentores que já participaram, que já foram voluntários, juízes, principalmente da FLL, eles chegam e falam, nossa, é o melhor evento que eu já fui, nossa, é incrível. Então a ansiedade vai batendo forte. Eu acho que o contato mais próximo que eu tive antes da FRC com a FURST foi porque eu participei da WRL em 2019. A gente conseguiu ir para o Cássio, então lá também estava acontecendo o torneio de FLL. Então, assim, eu fui ver o quão diferente era, porque o nosso era um projeto, você apresentava o projeto, vocês passavam lá, assistia o seu pitch e ficava de boa. Agora, eu conseguia sentir, assim, a felicidade do pessoal da FLL, não que eu não estivesse feliz naquela hora, mas, assim, quando o seu robô, né, o da FLL também, quando ele conseguia fazer a missão, o pessoal gritava de empolgação, e eu, assim, eu admirei quando eu vi da primeira vez. Daí eu ia entrar na equipe de FLL, mas veio a pandemia e agora eu tô na FLC. A pandemia acabou com muitas coisas, mas, caramba, a emoção que vocês estão sentindo agora e que vocês irão sentir, nossa. Só digo uma coisa, aguardem, vocês vão ver como é. A gente fala que é um tópico sensível falar que falta menos de uma semana, porque a gente, ao mesmo tempo que tá super confiante, na hora do nervosismo você fica totalmente desesperado. E assim, o nervosismo ele vai surgindo de uma maneira que é engraçado de assistir. Então tá um desesperado do nada, fica quietinho. Aí o outro, nossa, é a pessoa mais controlada, não para de comer chocolate, fica nesse caos. Eu acho que a ficha pra mim só caiu que eu estava realmente vivenciando aquilo no segundo dia. No caso, no primeiro dia que a gente já viajou de noite, então chegou lá e já era noite. Aí no dia seguinte, foi lá. Nossa, Jean chegou aí. Tudo bem? Prazer, Emily. Ela que tem devorado todos os bis dessa sala. Gente, a gente teve uma reunião, não sei se vocês comentaram. Nossa, eu chorei durante a reunião, cara. Foi choro de alegria. Foi choro de alegria. Foi um projeto que deu certo, mas... Nossa, eu chorei. Aí eu demorei uma chocolate inteira, eu chorei. São as vivências. Tchau. Tipo, o segundo dia, que foi realmente o dia da competição, foi tipo, meu Deus do céu, realmente tá acontecendo. Não tem definição melhor. E eu até entendo essa ansiedade que vocês estão sentindo, porque também a minha primeira vez indo para uma competição oficial, principalmente uma off-season agora, principalmente na UFMC. Ano passado eu já tive contato com a FURST, mas eu estava na FTC, só que eu acabei não indo para a competição. Então esse é meu primeiro ano, teve contato com outras equipes da FURST. E eu entendo esse nervoso que vocês estão sentindo, porque ainda não caiu minha ficha que eu ainda vou pra lá e é isso. E ainda meu primeiro ano na robótica, tipo, meu último ano, né, na escola e meu primeiro ano na robótica. Eu sempre pensava, por que as pessoas vão pra robótica? Tipo, eu tô exatamente assim, tipo, agora eu entendo porque esse povo vai pra robótica. É uma sensação, assim, única, incrível, assim. E ainda nem cheguei na metade, ainda falta, né, ainda falta o torneio. E eu imagino muita coisa assim. É meio que estranho pensar, não é estranho pensar mais. Sensação tudo nova. Tudo novo assim. Enfim, não tenho nem palavras para dizer. Você tinha outras perguntas? Então vocês fazem. Como é que tá o robô de vocês? Mudando de assunto totalmente. A gente já tá com tanta saudade dele que ele foi assim, há umas
6 horas. E a gente já tá louco querendo saber como que ele tá. Aliás, o nosso robô é assim, né? Algumas equipes do CS São Paulo estão se reunindo para um tipo de amistoso. É mais treino, né? Mas aí acaba simulando algumas questões da arena. Então o Drive Team, a nossa equipe, foi para Jacareí, que é uma cidade que umas 3 horas daqui. 3 horas. Então eles foram para lá com o nosso robô. De lá o robô já vai embora para Brasília. Estamos aqui sozinhos, solitários, sem aqueles bancos coloridos. E o único contato que a gente vai ter com o robô assim vai ser nos 3 dias de competição, porque depois ele já vai ir para outra regional que a gente vai. Então, se tiver que arrumar o robô, vai ter que ser lá. Mas sobre o que vocês queriam saber especificamente sobre o robô? Não, tipo, só para perguntar mesmo, de tipo, o robô de vocês, tipo, a garra como estava mesmo. Mais ou menos assim. O nosso mecânico acabou de chegar. Se vocês quiserem explicar perguntar algo mais técnico, né? Mas. Chegou outro! Você vai dar pergunta depois que ajuda? Olá! Bem, Esse é o nosso safety captain, o Iago. E esse é o Pedro. Mas sério, gente, explica aí um pouquinho do robô, vocês chegaram bem na hora. A gente usou uns 3 dispositivos diferentes que compõem o nosso robô. Então tem o elevador, o braço e a garra. A gente também tem a garra, o braço ele consegue angular em 45 graus, qualquer grau que a gente quiser, né? A garra a gente usou uma espécie de elástico daquele de fisioterapia, sabe? Para poder dar grip para pegar os objetos. Basicamente isso, bem É verdade. Acho que é mais isso. Mais bastante. Como é que se diz? Do robô todo, qual foi a parte que vocês mais tiveram dificuldade de fazer, prototipar? Garra. Na verdade, pensando assim, pensando assim, em dificuldades, de integração. O conjunto inteiro a gente teve dificuldade de meio que... De integrar as partes. Tipo assim, a gente tinha uma ideia ótima de elevador, mas aí não funcionava com a nossa ideia ótima de braço, que não funcionava com a nossa ideia ótima de garra. Então, a nossa maior dificuldade foi realmente a integração. Se você pergunta qual foi o mais difícil, aí uma fala, foi o robô, foi o elevador, foi a garra, mas no geral foi muito integrar esse sistema com atenção à peso, a todas as especificações e tal. Caramba, mas no final deu tudo certo, né? tá inteiro. Tô aqui só uma semana então, que é quando a competição. Falta uma semana pra competição, falta 7 dias. Não me lembre isso, por Ainda não favor. caiu a ficha que ainda não. Não, a gente vai pra Brasília na terça, né? Então aí um olha pra cara do outro às vezes e fala, nossa, É terça-feira. semana que vem nesse horário a gente não vai estar mais aqui. Sabe? A gente tá aqui no meio do nada, né? Uma fazendinha no exterior. A gente tá numa fazendinha no interior e em menos de uma semana a gente vai estar competindo numa mega rixa. E a gente vê a conta, né, do festival de robótica postando sobre como tá a estrutura e tal. E nossa! Os spoilers que eles deram da estrutura, meu Deus do céu. Vocês viram no Instagram deles? Ainda não caiu a ficha. Daqui a pouco cai. Quando a gente vai lá. Tchau. Pois tchau, gente. É isso. Vocês têm alguma coisa para falar? Vocês têm? Alguma pergunta de vocês pra gente? O que for, qualquer coisa. Vocês podem apresentar um pouquinho do projeto de vocês pra gente? Porque a gente vê, né, algumas coisas no Instagram, mas nada como conversar com a equipe mesmo. Vocês comentaram que vocês têm um projeto de robótica para lugares que não têm acesso, né, com linhas e tal. Como que funciona esse projeto? Vontade. Então, esse projeto é chamado de Boat Trip.
Desde a primeira geração da POT, que é a de 2021, ele existe. E a gente busca levar a Steam e a First para lugares que não conhecem, não têm esse conhecimento. Geralmente o foco antigamente era escolas públicas e zonas rurais, onde eles não sabem da existência. Mas esses últimos anos a gente acabou levando para outros cantos, sendo eles até um centro de refugiados. E agora, esse ano, a equipe novata acabou inovando o projeto, como eu disse, levando para o centro de idosos, porque sabemos que idosos não têm uma alta participação na tecnologia. Então a gente queria mudar um pouco isso. E nessas POTrips a gente acaba criando dinâmicas. Lá a gente trata com geralmente crianças, adolescentes, e a gente cria dinâmicas para cada público-alvo. A gente faz o monstruário, a disposição dos robôs, e a gente mostra a força e as modalidades. E também tem o nosso podcast, que os dois, a POTrip e o podcast, eles foram criados em 2021, que é o nosso ponto que a gente mais visa de ações sociais. O podcast, nós usamos eles para transmitir alguns conhecimentos gerais de robótica, como conversas com mentores, com técnicos, com outras equipes, como também, não só a FLC, mas a FLL, F1 e FTC. Mais um bate-papo das vivências, o que as pessoas passaram, de como é, mais sobre experiências, para um público em geral, todos os tipos de públicos no nosso YouTube. A gente mostra ele no YouTube e também no Instagram, se eu não me engano. Aí, eu acho que entre os dois, o que primeiro foi criado foi o podcast, que em 2021. Acabou. Gente, eu avisei que a nossa internet era um problema sério. Caiu aqui rapidinho, aí a gente não ouviu direito no finalzinho, vocês estavam explicando sobre o projeto de vocês. Pronto, o último projeto que eu falei foi o podcast, que é uma conversa no YouTube que a gente tem com mentores técnicos, com equipes, com pessoas de outras áreas como o FLL, FTC e F1, mas para apresentar uma robótica em geral, como for a experiência deles, selecionam a base, todo tipo da força em geral. O podcast é geralmente mais para isso. E ele foi um dos nossos primeiros projetos criados, que foi em 2021. E tipo, eu acho que é um dos projetos que a gente mais tem apego, por causa que, por ter sido o nosso primeiro projeto, a gente fica só melhorando ele. E como ela falou, a POTrip, vocês conseguiram escutar quando ela terminou de falar? Não? Provavelmente um calango Mutado. Agora a gente que não conseguiu escutar o que vocês falaram no final. Falei que provavelmente um calango tropeçou no nosso cabo de internet, porque aqui vive tendo iguana, calango. Negócio mais natural, entendeu? Acontece muito aqui também. A nossa internet também não é uma das melhores. Ele tem destino do mangue. Sim. Ah, não, pra vocês terem noção, aqui do lado tem um mangue. E é do lado de uma ponte também. Aí, tipo, tá com um clima chuvoso aqui, quando chove demais, enche de caranguejo pelos corredores. É caótico. Caranguejo. De boa. Do nada parece um caranguejo. Ontem, aqui tem bastante coqueiro, né? Ontem subiu lagarta no meu pé, eu comecei a entrar em desespero. Aqui também tem esses problemas com a natureza de vez em quando. É a força mais ligada à natureza, entendeu? São as dificuldades com a equipe. Cada um tem que viver com a natureza de um jeito. Com certeza. Pois, vocês têm alguma coisa para falar? Vocês têm mais alguma pergunta pra gente? Qualquer coisa. Eu acho que não, mas fica aí o convite para, né, a gente veio aqui conversar com vocês, se quiserem chamar, a gente pode marcar também outras reuniões abertas. Assim que encerrar aqui, a gente manda o Discord para vocês. Sim, tá? Porque a gente ainda está convidando as equipes e tal, mas é um projeto que seria incrível, até se a gente quiser se reunir lá. A gente gostou muito de conversar com vocês. Eu acho que é uma das reuniões mais descontraídas, sabe?
Foi mais uma conversa mesmo. Porque tem reunião que chega a gente e fala assim, quantos pits vocês já fizeram? Qual robô de vocês? Então assim, nem se introduz, sabe? Então é muito bom ter essa comunicação. Uma coisa mais dinâmica. Pronto. É. Uma coisa que eu ia perguntar a vocês. Vocês estão no... Não é um fórum, mas eu digo que é um fórum. É só um grupo do WhatsApp que tem todas as equipes que vão participar do campeonato em Brasília. Se eu não me engano, é FRC, Festival de Robótica. Deixa eu olhar aqui. Regional de Robótica. Regional de Robótica. Vocês estão neles? A gente recebeu um link, tipo, agora, no começo da semana, e a gente não conseguiu entrar no grupo do WhatsApp. Foi a TechVickers que enviou. Ah, é verdade. É esse grupo, porque Eu a acho gente ainda que é. mandou, mas a gente tá com o link. Pronto. O nosso também é um link. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. É esse grupo aqui, ó. Se eu não me engano, os nossos mentores já estão no grupo. Dá pra ver? Dá uma acho- focada. Mas eu vou ver certinho, eu acho que é o grupo que a TechVikings enviou o link. E aí a gente vê, chama A gente vocês entra lá assim. também. Pronto, eles também estão no grupo, então provavelmente pode ser o mesmo link. Mas qualquer coisa a gente manda pra vocês no Instagram, já pra não ter a dúvida. Aí vocês entram, porque caso vocês também tenham alguma dúvida, qualquer coisa, a gente fica falando no grupo. Tem várias, acho que quase todas as equipes que vão pra Brasília. Perfeito. Certo, vamos entrar sim. Vamos entrar. Vamos saber. Não tenho coisa mais pra falar, não. Bom, Pode ser? é isso, gente. É isso a nossa conversa. Muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. Obrigado você por ter chamado. Bom, e fica aqui o convite também para, como tá acabando agora a competição, né? Mas vai vir a próxima temporada. Provavelmente a gente vai chamar vocês de novo para outra conversa, então já fica aqui o convite. Mas a gente vai mandar para vocês no Instagram já para ter certeza, tá bom? Aham. Beleza. Gente, muito obrigado. Foi muito legal, como eu disse anteriormente. Foi, assim, muito, assim, descontraído, como vocês mesmos disseram. Foi muito legal. A gente agradece muito. Sim, espero ter outras oportunidades desse podcast. É podcast do podcast? Sim. Podcast. Então, Bom, eu acho que é isso, né? Mas nos vemos em Brasília, estaremos lá, com o pitch todo vermelhinho. Vermelho e preto, gente? Pode ter Pronto. certeza. Se tiver um bicho por em cima, aí sim é a gente. É uma sardinha aqui, ó. a gente vai conhecer na hora. Daqui uma semana a gente se encontra. Falta só também uma semana. Isso, falta pouco, gente. Falta pouco. Então, de novo, muito obrigado. E a gente encerra aqui a live. Não vai encerrar. Tchau. Muito obrigado. Tchau. Tchau. Muito obrigado. Até mais. Até.